Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos então para uma aula hoje de Segunda Guerra Mundial, uma guerra sem precedentes na história. Nós vamos ver aí que foi extremamente grandiosa, né? Tanto é que ela é muito estudada e muitos acontecimentos que mudaram vários rumos aí do planeta. Então, nós vamos começar o período dessa guerra. O período durou de 1939 a 1945. A motivação dessa Segunda Guerra Mundial, quais foram os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial? Então, vamos elencar, né? Então, o principal aí que os historiadores elencam como principal motivo da Segunda Guerra Mundial é o fato de que a Alemanha foi a principal responsável ou a responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial. Então, no Tratado de Versalhes foram impostas duras sanções para a Alemanha. Inclusive, se a gente for enumerar aqui, vamos lembrar que, por exemplo, ela não podia ter um número grande de exército, ela teve o seu território diminuído, então teve que pagar multas. Então essas foram algumas das sanções aí da Primeira Guerra Mundial, do Tratado de Versalhes para a Alemanha. Então, quando a Alemanha ela é responsabilizada, surge aquele sentimento de revanche, de revolta, de vingança, e esse sentimento é que vai ser o grande precursor aí, ou propulsor dessa Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, teve outros motivos também. Por exemplo, ali os regimes totalitários, né? No caso, o nazismo e o fascismo, a Itália e a Alemanha, esses regimes foram cada vez mais expandidos, né, as suas ideologias expandidas. Então esse expansionismo dessas ditaduras também foi um motivo da Segunda Guerra Mundial. E o Japão organizando economicamente, militarmente ali o seu território, né? Esse também foi um motivo. O expansionismo dessas ditaduras, dessas três ditaduras, Japão, Itália e Alemanha. A Alemanha, ela começa em 1936 a anexar territórios de vizinhos, né? De países vizinhos ali da Europa. Então ela vai anexar território da Renânia, depois da Áustria, Tchecoslováquia e por último da Polônia. Quando ela adquire esse último território aí da Polônia, a Inglaterra e a França já declaram guerra contra a Alemanha. Então dá início assim uma Segunda Guerra Mundial. Ela foi marcada por algumas fases. Então, na primeira fase, nós vamos ver uma fase de extenso movimento aí, uma rápida ofensiva alemã sobre alguns países da Europa. Então, rapidamente, eles conquistam aí o território da Dinamarca, da Holanda, da Bélgica, da Noruega e da França, isso até 1940. E depois nós vamos ter uma segunda fase, em 1942, marcada pela entrada, então, da União Soviética e também dos Estados Unidos, fazendo com que essa guerra adquira então, caráter mundial, né? Ela deixa de ser uma guerra somente na Europa e passa a adquirir um caráter mundial. A mundialização da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a União Soviética, ela entra na Segunda Guerra porque ela tinha feito um pacto em 1939 com a Alemanha, de um pacto chamado de Pacto de Não Agressão, onde nenhum podia invadir território do outro. E o pacto foi quebrado, então, por Hitler, fazendo com que Stalin, então, vá para o lado dos aliados e ir contrário também aí à Alemanha. Os Estados Unidos, eles entram nessa Segunda Guerra Mundial por conta, então, de ataques dos japoneses à base militar, à base aérea, a base naval militar deles em Pearl Harbor, que é no Havaí. Tem um filme aí também que dá para vocês assistirem, né, que chama Pearl Harbor, né? Ele é um filme longo, mas é um filme que retrata essas fases aí da entrada dos Estados Unidos, essa fase da entrada dos Estados Unidos, que marca a mundialização. Ela torna-se então, ela passa a ter então um caráter mundial. Nessas fases aí é importante marcar a Batalha de Stalingrado, também tem um filme falando sobre ela, né?
Muito interessante essa batalha, porque ela começa a já dar as caras da derrota do Terceiro Reich, que era conhecido o exército alemão. Então, e depois, futuramente, a derrota aí do eixo, né, do exército alemão, caindo aí, o suicídio de Hitler e tudo mais. Bom, essa Segunda Guerra, aí a gente falou do começo, das alianças, das fases da guerra, né? É interessante a gente entender que várias coisas estavam acontecendo durante a guerra. Então, a perseguição de Hitler aos judeus, que começa então a ter os ideais já sendo concretizados nos campos de concentração. Então, os judeus de todos esses territórios que eles haviam anexado, eles começaram a ser enviados para os campos de concentração, para a morte, né? A gente tem conhecimento, então, de que muitos eram mortos fuzilados durante o trajeto, muitos morriam de fome, de doenças, muitos morriam, então, ali também nas câmaras de gás, né? Muitos eram levados falando que iam banhar, iam para tomar um banho e soltavam gás nessas pessoas e elas acabavam morrendo. Esse horror foi chamado então de Holocausto. Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos então durante a Segunda Guerra Mundial. Isso ele marca essa mudança na história. Foi o palco dos horrores, né, do planeta aí. Os judeus eles eram submetidos a diversos castigos, a diversas formas de maus tratos. Então nós vamos ver aí, por exemplo, além das câmaras de gás, nós vamos ver também os experimentos, né, que médicos faziam, cientistas, médicos faziam nos judeus. Tem relatos ali horrorosos, né, onde as mães tinham seus fetos retirados do útero em vários estágios de gestação para que eles analisassem até quando essas crianças conseguiriam sobreviver. Troca de olhos, né? Arrancavam membros, mãos e implantavam os pés, faziam esses experimentos esdrúxulos aí para ver para ver até quando, até como eles sobreviveriam, né? E esse ódio aos judeus aí foi marcado então por esses momentos aí nos campos de concentração de Hitler, né? Muitos judeus conseguiram escapar. Nós vamos ver aí, muitos vieram para o Brasil, por exemplo. Nós vamos ter aqui, no período dessa Segunda Guerra Mundial, o presidente brasileiro era Getúlio Vargas, né? E nós vamos ter aqui, no primeiro momento, Getúlio, ele era a favor, então, do eixo. Ele tinha uma quedinha pela Alemanha, pelos ideais de Hitler, né? Ele achava interessante aquilo ali e tal. Mas com as pressões dos Estados Unidos e também depois a Alemanha acaba afundando alguns navios brasileiros, né, ocorrendo a morte de vários brasileiros, ele acaba então pendendo e se aliando com os Estados Unidos e automaticamente fazendo parte aí dos aliados, né? O Brasil também envia alguns brasileiros para lutar no dia D, né? Ele acaba enviando alguns brasileiros para lutar, para tirar ali o poderio da França, da Itália, né, para cair o fascismo, a primeira parte ali da derrota, né, então eles acabam participando. E isso é bem interessante. Então o Brasil se torna aliado dos aliados, né, por conta disso, por conta dessa derrota aí. Mas uma coisa interessante também, um nome que precisa ser lembrado na história é do embaixador Luiz de Souza, esqueci o outro sobrenome dele. Ele, se vocês quiserem, tem um documentário interessante, chama O Querido Embaixador, é um documentário sobre ele. Ele é um embaixador do Brasil na França, né, nesse período do governo Getúlio Vargas. A princípio, ele recebe do governo um decreto onde ele não podia emitir vistos para pessoas que fossem indesejáveis, que eram chamados os judeus, né? Então, ele só podia emitir vistos para pessoas da raça ariana.
A princípio era assim. Só que ele se compadecia das histórias das pessoas que iam lá. E ele ajudou a salvar milhares de judeus enviando eles para o Brasil, né? Ele dava o visto para essas pessoas para que elas conseguissem fugir ali desse regime autoritário aí do nazismo. Então nós vamos ver aí que essa Segunda Guerra, ela acaba, né, tendo toda essa mudança no mundo mesmo de olhar, de ponto de vista, de horrores, né, de coisas extremamente horríveis que aconteceu. Então nós passamos aqui, nós vimos o começo da guerra, as alianças, as fases, as principais batalhas, aí nós vimos os acontecimentos, né, quando os países entraram aí na guerra. No caso aqui também a gente viu sobre o Holocausto, né, sobre a questão dos judeus, também não eram só judeus, tá, pessoal? É porque os judeus foram a massa, foram o maior, aí, o alvo dos nazistas, né, mais de 6 milhões mortos. Mas teve também ciganos, gays, né, tudo aquilo que era indesejável para Hitler, ele colocava nessa listinha aí para ir para os campos de concentração, tá? Então, vamos ver aqui os saldos. Se vocês quiserem acompanhar aí depois, tá na página 54 do livro de vocês, tá? Os resultados aí, o balanço rápido da Segunda Guerra Mundial. Mais de 55 milhões de mortos, né? 35 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos e 190 milhões de pessoas refugiadas no mundo todo. Aí nós vamos ver aqui... Quando o mundo tem conhecimento dos horrores do que era feito contra os judeus, né, nos campos de concentração, então foi feito um tribunal para julgar esses casos, o Tribunal de Nuremberg, acho que é isso mesmo. Esse tribunal, ele tinha a ocupação de julgar os atos, né, dos chefes nazistas lá, dos principais nomes do exército nazista, e julgar cada um aí de acordo com seus crimes, né? Então esses julgamentos, eles foram conduzidos por juízes britânicos, estadunidenses, soviéticos e franceses, e dentre os líderes nazistas, 11 foram condenados então à morte por enforcamento, e somente 3 deles receberam absolvição, né? A maioria foram condenados à morte aí pelos horrores praticados nessa Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver aqui também a questão, já no final, que muitas coisas mudaram, a visão do mundo ela ficou diferente pós Segunda Guerra Mundial, porque esses ideais nazistas, eles acabaram mostrando para o mundo até onde o homem tinha capacidade de chegar com a sua maldade, né? Então nós vamos ver aí um grande sionismo, uma grande mudança dos judeus, né? Essa passagem dos judeus, eles acabam saindo e voltando para sua terra de origem e criando o seu país, que é Israel. Então nós vamos ver aí que muitas nações perderam o seu poderio. Dessas nações todas que participaram da Segunda Guerra Mundial, apenas Estados Unidos e União Soviética saem com grande poderio, né? Então elas são elencadas, elas são elevadas ao nível de as 2 grandes poderosas nações do mundo. Daí já se dá aí o início da Guerra Fria, né, que é Estados Unidos versus União Soviética, essa guerra ideológica. Nós vamos ver também a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU, que é um órgão que foi criado para manter a paz mundial. E dentro da ONU tem vários órgãos, né, vários conselhos. Aí nós vamos ver aí, por exemplo, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que cuida das finanças, né, do mundo todo. A OMS, que nesse tempo de coronavírus a gente está escutando o tempo todo, que é a Organização Mundial da Saúde, que é um braço da ONU, né? Então, é como se fosse um conselho mundial mesmo. Os países do mundo todo, eles se unem ali para tentar manter a paz mundial, e em conflitos ou em pandemia, como agora, né, eles são consultados para chegar num senso comum, tá? Mas o interessante, pessoal, é a gente lembrar e relembrar da importância
de ter esses momentos, vivenciar essa história, sabe? De voltar no passado e poder entender o que aconteceu para que não cometa mesmo esses mesmos erros que foram cometidos lá no passado. Então a gente vai ver aí essa queda brusca, né? E do nazismo, a gente vai ver aí o suicídio do Hitler, da Eva Braun, que é sua esposa, e nós vamos ter aí um pós Segunda Guerra Mundial, o mundo depois da guerra, como que ele ficou, né? Então depois nós vamos para outra aula, que é a Guerra Fria, e também outra sugestão de filmes, porque são vários. Tem muita literatura, tem muito filme, tem muito documentário sobre Segunda Guerra Mundial. É interessante que vocês assistam e vejam o máximo que puderem ver sobre o assunto. Eu gosto, quando eu estou estudando uma coisa, eu gosto de tentar ir ao máximo nele para poder adquirir o maior conhecimento. Então tem também O Dia a Seguir, é um filme que conta o pós-guerra. Ele mostra como ficou a Alemanha, já a Alemanha começando a ser dividida entre União Soviética e Estados Unidos, e também mostra ali toda essa questão de como os cidadãos alemães, eles receberam aí essa derrota mais uma vez em uma guerra, tá? Assistam, vejam os documentários que vocês puderem, façam um mapa mental, é super interessante, tá? Não percam, vai lá no livro, lê o conteúdo todo, porque aqui, como eu disse, é rápido mesmo, é uma coisa, é só um resumo do conteúdo para vocês poderem entender. E façam o mapa mental, façam os exercícios e qualquer dúvida é só chamar, tá? Até mais!